Bom dia, graça e paz. Que bom ter você nesse momento para estudarmos a palavra de Deus e o texto que sobre o qual nós conversaremos é justamente a primeira epístola de Paulo, quando ele escreveu a Timóteo. Timóteo, jovem pastor da igreja de Éfeso, e é interessante observarmos a experiência que o apóstolo Paulo coloca para o jovem pastor Timóteo sobre o que ele era antes de Cristo e depois que ele aceitou Jesus. Então nós precisamos ter noção, precisamos ter ideia, precisamos ter consciência do que nós somos em Cristo Jesus. Diz a palavra que as velhas coisas passaram, então tudo se fez novo. Quem está em Cristo é nova criatura. Então é importante nós observarmos isso. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira epístola, conforme já citamos, do capítulo 5, versículo 17, então ele diz o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Mas a impressão que nós temos é que parece que é tudo igual no sentido de que as pessoas que são de Cristo estão vivendo como se não fossem de Cristo. Então, esse é o grande problema. Quer dizer, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, nós somos de Cristo. E o apóstolo Paulo ainda fala na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, 1, e diz o seguinte: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se você é de Jesus, você tem que viver como Jesus viveu. Diz a palavra que Jesus nos deixou um exemplo para seguirmos os seus passos. E Pedro, o apóstolo, que fala sobre isso. Então nós queremos ler um texto da palavra de Deus, que encontra-se na primeira epístola, conforme Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1. Então diz assim, preste atenção, eu quero ler e depois nós vamos comentar e falar mais alguma coisa que eu julgo ser importante para a nossa reflexão, ok? 1 Timóteo, então, capítulo 1, a partir do versículo de número 12, diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo, então preste bem atenção nessa expressão, é noutro tempo, quer dizer, esse noutro tempo antes de conhecer Jesus. Então, a mim que noutro tempo era, então, como era a vida do apóstolo Paulo sem Jesus? Era blasfemo, perseguidor e insolente. E ele diz, mas obtive o misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos são de crer nele para a vida eterna. E continua, assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, Paulo é muito claro ao dizer, falar sobre a sua vida, sua experiência da conversão. Ele diz, noutro tempo. O que ele era? Ele diz o seguinte, noutro tempo eu era blasfemo, eu era insolente, eu era perseguidor. Então é sobre essa experiência que tivemos, ou que cada um de nós tem, antes de aceitar a Jesus e depois de aceitarmos a Jesus.
É interessante que Paulo se considerava o principal pecador, isto é, ele tinha noção de pecado. Então ele sabia que a vida pregressa dele, antes de conhecer a Jesus, a sua vida tinha sido uma vida de perseguição a Jesus, e o que caracterizou é o seu pecado, e ele entendia muito bem que ele era, diante de Deus, ele era um pecador, e pecador, lógico, mas justificado pelo sangue de Jesus. E assim somos todos nós. Mas ele diz uma coisa muito interessante que eu quero trazer aqui a sua consideração. Quando ele diz o principal pecador, mas Jesus, ele veio para salvar justamente esse principal pecador. Então, cada um de nós é principal no sentido de que nós somos individualmente pecadores. Então, Jesus, ele morreu pelo seu pecado, pelo meu pecado, morreu pelos nossos pecados. E ele diz assim, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então, a crer em Jesus é crer para a vida eterna, para receber a vida eterna. Muito bem, então, como nós fizemos menção à questão do pecado, e parece que a nossa geração perdeu a noção do que é pecado, nós queremos justamente falar sobre isto. Os nossos filhos estão caminhando para onde? Sem a noção do que de fato é o pecado, sem o discernimento do pecado em suas vidas. Então vejam que o apóstolo João, no capítulo 3, versículo 4, ele diz o seguinte, na sua primeira epístola, diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, parece-nos que a nossa geração, essa geração atual, perdeu essa noção, a noção do que é o pecado. E é interessante porque capítulo 20, versículo 20 de Êxodo, diz que o temor de Deus, ele nos afastará do pecado, ou o pecado nos afastará do temor de Deus. Então você precisa, acima de tudo, ter essa compreensão, essa noção, porque o encontro nosso com Cristo é o divisor de águas nesse mundo em que o maligno domina sobre aqueles que não estão sob o domínio de Cristo. Então, Satanás, ele está dominando sobre aqueles que não têm o domínio de Cristo sobre as suas vidas. E esse é o grande problema, porque, de repente, a palavra de Deus nos diz, lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, se Satanás está cegando o entendimento dos incrédulos, muitos também que são do caminho, sem buscar a compreensão, sem buscar conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, estão também sendo desorientado ou pervertido no seu caminho, isto é, um caminho sem Deus. E a questão da perversão é porque a nossa geração não está buscando a Deus, não está buscando compreender Deus na sua essência, naquilo que de fato Deus é. Então, há um texto lá de Juízes, capítulo 2, e eu quero ler com você, que diz o seguinte, Juízes, capítulo 2, versículo 6 em diante. Havendo Josué despedido o povo, quando da distribuição que eles conquistaram Canaã,
e eles estavam fazendo a distribuição das terras. Fizeram a distribuição, cada tribo de Israel, das 12 tribos, cada tribo foi para tomar a posse da sua terra. Então Josué, que foi o grande líder, porque Moisés tirou o povo do Egito, mas Josué introduziu o povo na terra prometida. Cada um tinha a sua importância. Então diz: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada uma sua herança para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Então preste atenção, todos os dias de Josué o povo serviu a Deus, porque Josué, ele era comprometido com a palavra, comprometido com o seu Deus. E é interessante que no capítulo 24:15, quando Josué escreveu esse livro, ele deixou bem claro: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele disse antes: agora vede vós a quem servais, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então diz a palavra que serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Então, o grande problema há pessoas que são como que ícones na sua geração. E às vezes a pessoa parte, deixa de existir e a situação pode se comprometer. Por exemplo, eu me lembro de uma família cuja matriarca era o esteio da família. Enquanto ela se mantinha firme com o Senhor, o esposo, os filhos, todos estavam ali diante de Deus. Mas com o falecimento dela, foi como que o esteio fosse lançado ao chão e deixou de sustentar, né? Deixou de sustentar a casa, a família, e aí houve muita complicação, houve desvirtuamento dos filhos, o marido também se escambou e assim por diante. Então esse texto diz que Josué faleceu e sepultaram no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Interessante, preste bem atenção nisso. Foi congregada também a seus pais, quer dizer, faleceram toda aquela geração. Que geração? A geração que serviu a Deus. Com a morte de Josué, ainda por um bom tempo, através dos anciãos, se mantiveram na presença do Senhor. Mas, morrendo toda aquela geração, diz, após eles, se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Prestem bem atenção. Josué morreu e toda uma geração que tinha sido orientada por Josué, que foi o grande líder para o povo de Israel na conquista da terra prometida. Morrendo aquela geração, então diz a palavra que levantou-se uma outra geração que não conhecia o Senhor, nem as obras do Senhor. E olha só a consequência: deixaram o Senhor, aliás, então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Antes serviram a Deus, mas agora serviram aos deuses da terra. Deixaram o Senhor Deus e seus pais, que o tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. E a consequência: porquanto deixaram o Senhor e servir a Baal e a Astarote, pelo que
a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então, esse é o grande problema. Uma geração que não conhece a Deus, uma geração que não serve a Deus. E a nossa geração atual? Será que conhece a Deus, serve a Deus? O grande problema hoje é que a geração atual não sabe discernir entre o certo e o errado, entre o que pode e não pode. Por exemplo, hoje nós vemos que a geração, em face aí do desenvolvimento, né, da tecnologia e assim por diante, estamos vivendo no mundo digital, os jovens, adolescentes, até mesmo os adultos, levam seu celular para a casa de Deus, para o templo, e acompanham a leitura da palavra ali, porque tem o aplicativo da palavra de Deus no seu celular, mas a gente percebe que muitos, deixando aquele momento da reflexão da palavra, começam a vagar, a passear através dos seus celulares, a internet, e vão de um lado para o outro e esquecem que foi lida a palavra e que a palavra está sendo explicada. Eu tive a oportunidade de ver uma determinada pessoa, estava ligado a um jogo de futebol no momento em que o culto estava ocorrendo, e a gente percebe que jovens, adolescentes, eles começam a rir, começam a falar assim de outros assuntos durante o culto. Então, nós vemos o seguinte, que são pessoas que não estão compromissadas com a palavra. E é interessante porque o apóstolo Paulo, ele escreveu, e isso ficou bem patente para nós que conhecemos a palavra. Vejam bem, capítulo 3 da segunda epístola, ele fala assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os jovens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Está falando o quê? Os jovens. Diz, os jovens serão. Então, nós estamos vivendo nessa época de uma geração que não é compromissada com Deus, uma geração cujo temor a Deus está colocado em segundo plano. Então, nós vamos continuar na nossa palavra, mas destacando justamente esse aspecto para que nós tenhamos consciência de que como está não pode ficar. A internet funciona como uma faca de dois gumes. Ela corta tanto de um lado quanto do outro. Então, nós precisamos ter o bom senso, a boa consciência para discernirmos entre o certo e o errado. A palavra de Deus diz o seguinte: examinai todas as coisas, retende o que é bom. O que nós estamos retendo na nossa mente, no nosso coração? Tem uma figura do WhatsApp que mostra o Senhor Jesus num monte mais elevado e segurando de um lado os peixes e do outro os pães, como que oferecendo à multidão. Lembro daqueles dois textos que falam sobre a multiplicação do pão e do peixe, quando Jesus alimentou aquelas multidões. Muito bem. Aí o que aconteceu? Mostra ainda a figura que há um questionamento por parte daqueles que estão ali para receber esses alimentos. Um diz assim: eu sou vegano, não posso comer carne. E o outro pergunta: esse pão tem glúten?
Então é interessante isso, né? Porque nós estamos vivendo diante de uma geração questionadora, mas questionadora sem conhecimento de causa. E há uma outra figura em que há duas pessoas, uma de costas para a outra, uma está voltada para a televisão e ela então diz assim: estou perdida. E a outra, voltada para a Bíblia, lendo a palavra de Deus, ela diz algo contrário. Ela fala assim: estou salva. Então, é uma questão de ponto de vista, né? Uma pessoa que está voltada para o Senhor, ela reconhece que ela está salva, mas outra que não está voltada para Deus, deu as costas para Deus, voltada para quê? Para a mídia, para que a mídia ela pode fazer o bem como pode fazer o mal. Nós temos visto, infelizmente, com relação ao governo, com relação à pandemia, com relação mesmo às eleições nos Estados Unidos, quantos fake news são lançados. Então, com relação à vacina, à vacinação em relação ao coronavírus, as pessoas não sabem em quem acreditar. Chega um diz que faz mal, chega outro diz que faz bem. E assim o povo, o que está acontecendo é a confusão. Parece que estamos vivendo aquele momento da Grande Babel, né? A Torre de Babel. Quer dizer, as pessoas não se entendiam, cada um falava uma língua. Ainda mais nesse período que nós estamos vivendo, é o período de fake news, as mentiras que estão sendo propagadas, elas estão desestruturando as famílias. As pessoas não sabem ainda o certo, qual a decisão tomar com relação à aplicação da vacina, assim por diante. Então, nós devemos buscar a orientação certa e séria, a fim de que não sejamos presas fáceis aí da articulação do inimigo, que tem usado pessoas que parecem ser esclarecidas, mas que são mentirosas. Quero compartilhar com você um momento que eu vivi na minha vida como pastor. Nós estávamos reunidos, vários pastores, e um outro pastor, foi convidado para fazer uma palestra. E ele iniciou a sua palestra dizendo o seguinte: a pessoa, quando se converte a Jesus, ela continua a mesma, ela piora ou melhora? Tudo bem. Então ele desenvolveu a sua palestra e ao final ele responde durante e ao final, e ele responde então a sua pergunta inicial. Ele disse o seguinte, afirmou isso, que as pessoas, quando se convertem a Jesus, elas não melhoram, não pioram, permanecem da mesma forma. E é interessante que Paulo diz na sua carta, no texto que nós lemos, que noutro tempo ele era pecador, perseguidor, insolente, né? Então Paulo está fazendo o seguinte: há um divisor. Então, antigamente, eu era desobediente, eu era insolente, eu era perseguidor, eu pecava descaradamente, mas agora, depois que tive o encontro com Cristo, eu sou diferente. Então, o grande problema é nós entendermos a questão do divisor de águas. Então, Jesus Cristo, ele dá à nossa vida o sentido que nós precisamos, porque Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Isso não quer dizer que após o encontro com Cristo não sejamos pecadores ou não tenhamos ocasiões que venhamos a pecar. Só
que a palavra de Deus, João explica muito bem isso, diz que quem diz que não peca faz de Deus um mentiroso, mas também diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ainda diz, filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Então a palavra de Deus é bem clara nisso. Quando Jesus disse para aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, ela pecou, mas Jesus disse, vá e não peques mais. Então, Deus quer que nós, após o encontro com Jesus, busquemos uma vida de santificação. E é interessante, Paulo, ele escreve o seguinte, capítulo 6 da primeira epístola de Coríntios, ele fala, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Preste bem atenção na lista, eu quero mostrar algumas listas que são relacionadas com antes e com depois de Cristo. Diz, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. E olha o que ele diz, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então essas pessoas eram pessoas na prática do pecado, mas agora não. Agora eles têm um encontro com Jesus Cristo, tiveram um encontro com Jesus Cristo, então houve uma mudança, uma transformação. Não é como aquele pastor disse, infelizmente, né? O que disse, que as pessoas quando aceitam a Jesus, elas não melhoram, não pioram, continua a mesma coisa. Não é assim. Não é assim. Quando as pessoas têm um encontro com Cristo, elas melhoram. E eu vou mostrar isso na palavra. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz o seguinte, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência quer dizer o desejo, porque a carne milita, quer dizer, luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Antes de Cristo, a carne somente dominava. Mas agora, estando nós em Cristo, tendo aceito a Jesus como nosso Salvador, então agora existe uma luta da carne contra o Espírito contra a carne, para que, porventura, não façamos aquilo que seja da nossa vontade, do nosso desejo. Então existe essa luta. Por isso que às vezes você erra, você faz aquilo que não quer. Por quê? Essa luta, mas em Cristo nós somos mais do que vitoriosos. E diz a palavra, mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis sob a lei. Ora, então diz claramente, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. A lista é grande. Diz invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, o grande problema é a prática do pecado. Jesus veio para nos libertar dessa prática do pecado, da condenação do pecado e da prática do pecado. Então, nós, em Cristo, buscamos a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Santificação é obediência à palavra do Senhor. Diz ainda, mas o fruto do Espírito, quer dizer, de uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, que está em Cristo. Então, qual é o fruto do Espírito? É o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e diz, contra essas coisas não há lei. E continua, o apóstolo continua, e os que são de Cristo Jesus, antes não eram,
mas os que são de Cristo Jesus agora crucificaram a carne com as suas paixões e com suas concupiscências, com seus desejos. Se você está em Cristo, então você é diferente. Você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, quem está em Cristo Jesus, uma nova criatura, anda no Espírito Santo de Deus. E ainda eu quero ler aqui em Gálatas, capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele diz ainda o seguinte, Gálatas capítulo 4, ele fala sobre a questão da santidade, exortação à santidade, e diz assim: por isso, deixando a mentira, quem que deixa a mentira? Quem está em Cristo. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. E diz: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E ainda, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. E diz ainda: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, eu quero três coisas que eu quero lembrar, que a palavra de Deus fala que nós não devemos resistir ao Espírito Santo, no livro de Gálatas, livro de Atos, capítulo 7, não devemos resistir ao Espírito Santo. Depois vemos em Efésios, capítulo 4, diz que não devemos entristecer o Espírito Santo. E depois em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz que não podemos e nem devemos apagar o Espírito Santo de Deus. E quando nós resistimos ao Espírito Santo, quando nós entristecemos o Espírito Santo e quando nós apagamos a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, quando nós estamos em pecado contra Deus, infelizmente. E Paulo ainda, em seu antes e depois, ele escreve a sua carta aos Colossenses e diz o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, que você é nova criatura em Cristo Jesus, despojai igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Então, diante dessa palavra, nós entendemos melhor aquilo que Paulo escreveu a Timóteo, pois diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Quer dizer, eu era assim noutro tempo, mas agora em Cristo eu sou uma nova criatura. Eu quero encerrar essa minha palavra dizendo de uma experiência que eu vivi com um pastor que ele agora já falecido, né, mas
Ele era um homem de Deus, e conversando com ele acerca dos problemas, né, da igreja, situação dos nossos jovens, saindo da presença de Deus, às vezes até frequentando o templo, mas sem compromisso nenhum com a palavra, sem compromisso nenhum com Deus. E ele disse uma coisa que me gravou muito. Ele falou assim: olha, a culpa é dos pastores. São os pastores que pregam a palavra, que ensinam a palavra, que instruem a igreja. Eles é que instruem a igreja. Então a culpa é dos pastores. E ele fala: a culpa é nossa. Então nós temos, lógico, essa responsabilidade de pregar e ensinar a palavra de Deus. E essa responsabilidade, ela é compartilhada. Por que eu digo que é compartilhada? Porque a palavra de Deus diz que os pais devem ensinar os seus filhos no caminho em que eles devem andar. E o grande problema é que os pais também descompromissados com a palavra, descompromissados com Deus, eles simplesmente estão indiferentes a essa responsabilidade que é compartilhada com o pastor e com os pais. Porque lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, a palavra diz o seguinte: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos. Então, o grande problema é que os pais não estão vivendo o evangelho, não estão vivendo a palavra, não estão buscando essa palavra e estão, consequentemente, impedindo que a próxima geração ouça a palavra, tenha o conhecimento da palavra, tenha o conhecimento de Deus. Então, esse é o grande problema. Paulo diz: antes eu era assim, mas agora eu sou em Cristo uma nova criatura. É lógico que não vamos ficar aí, não, a responsabilidade do pastor, não, a responsabilidade dos pais. Todos nós temos responsabilidades. E individualmente, cada um de nós tem também responsabilidade. O grande problema é que esse fator individual, se a pessoa não busca Deus, se a pessoa não se coloca na presença de Deus, ela certamente será prejudicada. Então é importante que cada um de nós se volte para Deus, se volte para o Senhor e o busque de todo o coração, porque Ele tem a resposta para esta geração, como teve para as outras gerações, e nós vimos que a geração após Josué, que não conheceu a Deus por falha na transmissão da palavra do Senhor, aquela geração experimentou a ira de Deus. E qualquer geração que não conhece a Deus, que não vive em obediência à palavra de Deus, certamente ela enfrentará a ira de Deus. Então nós gostaríamos de deixar essa palavra para que você considere sobre ela. Pense bem como está a sua vida com Deus. Eu não creio naquela palavra do pastor que diz que quando a pessoa aceita Jesus, ela continua a mesma coisa, não piora nem melhora. Não é assim. Nós vimos aqui pela palavra que existe um antes e um depois, existe um divisor de águas. Cristo faz a diferença. Ele é a nossa diferença. Então, meu querido, busque Jesus, busque a palavra, procure Deus na sua vida e você também fará diferença, como Davi fez diferença na sua geração, que você também faça essa diferença, isto é, vivendo para Deus, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Seja você também uma pessoa segundo o coração de Deus e que Deus te abençoe.